Olá, eu sou Gabriel Machado e nesse vídeo a gente vai acompanhar o processo de instalação e configuração do AWS CLI. Com a AWS CLI, a gente vai poder manipular os nossos recursos dentro da nuvem aqui da AWS diretamente pela linha de comando. Com isso, vai facilitar muito na hora que você quiser automatizar alguma tarefa, assim você não precisa ficar acessando o console da AWS toda vez que você for, por exemplo, pegar a informação de alguma EC2, alguma máquina virtual específica, ou até mesmo criar um novo RDS, um novo banco de dados. A gente vai acompanhar aqui esse processo de instalação tanto em sistemas Windows como em sistema Linux ou Mac. Para a gente instalar ele aqui utilizando o Mac, a gente pode utilizar diretamente esse comando aqui. A gente pode ver aqui direto na documentação do wsamazon.com/cli. Então, com isso, basta a gente ter o Python 2.6 ou superior instalado dentro aqui do nosso host, dentro da nossa máquina, e executar esse comando para fazer a instalação do AWS CLI. Simples assim. Então, para a gente acompanhar esse processo aqui de instalação, eu vou utilizar aqui o WSL rodando aqui um Ubuntu 18.04. Dependendo da versão do Linux ou do Mac que você está utilizando, esse processo pode variar um pouco e ele vai ser composto aqui por duas etapas. A primeira a gente vai instalar aqui o pacote do AWS CLI utilizando o pip e depois a gente vai adicionar esses executáveis ao nosso path. Assim a gente vai conseguir executar ele a partir de qualquer diretório que a gente está rodando no nosso sistema. Então, primeira coisa, vamos garantir que o Python está instalado aqui no sistema. Eu posso executar aqui Python --version. Dependendo do sistema, você pode estar rodando também o executável aqui do Python 3. Aqui no meu caso eu tenho aqui os dois instalados. E a gente precisa ver também se o pip está instalado, né? Então, nesse caso, pip version, da mesma forma. Aqui provavelmente a versão padrão aqui vai estar baseada aqui no Python 2.7. E se eu rodar aqui, acredito, pip 3. Nesse caso ele não está nem instalado aqui, então vamos utilizar aqui a versão 2.7 aqui do Python, que já vai atender aqui os requisitos mínimos que a gente tem para a instalação. Então, dependendo do sistema que você estiver utilizando, você vai usar tanto o Python 3 ou utilizar o Python 2. Você pode utilizar qualquer um deles, ele vai acabar funcionando. Só você tente aqui se ele estiver atendendo aqui o requisito mínimo para a instalação. Então, para isso, eu vou copiar aqui o comando aqui do pip. Ele vai começar o processo aqui de instalação. Ele costuma ser bem rápido. E depois de finalizado aqui esse processo, a gente precisa adicionar o diretório que o pip acabou guardando aqui, os binários, para a gente poder rodar ele dentro da linha de comando. A gente pode fazer isso aqui dentro do arquivo bashrc, caso você esteja utilizando o bash aqui, que é o padrão do Ubuntu. Então vamos aqui editar esse arquivo, que ele vai estar localizado no diretório home.bashrc. Nisso aqui você pode ir até o final aqui do arquivo. Aqui nesse caso eu já deixei ele configurado, então você vai colocar aqui um export no path a partir desse diretório aqui, .local/bin. Aqui eu coloquei depois para ele continuar adicionando algumas coisas aqui do path. Eu tenho também aqui o ebcli instalado, mas não vai ser o assunto aqui desse vídeo. Então garanto que essa linha aqui esteja dentro aqui do seu arquivo aqui .rc. Eu vou sair aqui desse arquivo. Caso você tenha acabado de adicionar isso dentro do seu arquivo, você vai precisar rodar aqui um source.bashrc. Com isso ele vai recarregar esse arquivo, porque senão, se você usar aqui a mesma linha de comando que já está aberta, você não vai conseguir localizar o executável. E com isso você vai executar aqui então aws-version para garantir que ele está funcionando instalado aqui. A gente pode ver aqui que ele está utilizando o Python aqui 2.7, então ele já vai estar funcionando aqui sem nenhum problema. Agora a gente vai acompanhar o processo de instalação aqui com o Windows. A primeira coisa, você vai baixar então o instalador dele aqui. No caso, você vai pegar qual versão do seu sistema operacional que você está utilizando. E para instalar ele aqui dentro, eu vou utilizar aqui o Windows Sandbox. O Windows Sandbox ele acaba sendo uma área de trabalho aqui isolada do meu sistema principal. Assim eu vou conseguir rodar qualquer coisa aqui dentro dele, só que ele vai ser isolado e vai ser descartado depois que ele for executado, né? Depois que eu fechar aqui, tudo que está aqui dentro vai acabar sendo perdido. Isso é legal aqui só para a gente demonstrar aqui esse processo de instalação como se fosse uma máquina aqui do zero. Então eu vou pegar aqui esse arquivo, deixa eu abrir aqui o diretório.
E aqui na minha outra janela eu vou copiar aqui o instalador que está na pasta Downloads e dar um Ctrl V aqui dentro. Aqui para esse processo de instalação a gente vai simplesmente avançar aqui com os passos que a gente precisa rodar. Vai instalar aqui por padrão aqui dentro aqui da arquivos de programas. Então tudo certo. E aqui depois de finalizado a gente vem em Finish. Eu posso aqui, por exemplo, abrir o PowerShell, executar aqui a AWS --version. E com isso a gente acabou fazendo a instalação aqui em ambos os sistemas. Então deixa eu fechar aqui esse sandbox, a gente não vai mais precisar utilizar ele. E agora a última etapa é a gente configurar aqui o AWS CLI junto com a nossa conta da AWS. Para a gente poder conectar o AWS CLI que está dentro aqui do nosso terminal junto com a AWS, a gente precisa pegar algumas informações do usuário que a gente vai utilizar para conectar. Que no caso aqui eu vou utilizar o meu usuário dentro aqui do console da AWS. A gente vai precisar gerar uma Access Key e um Secret Key para o AWS CLI. A gente pode fazer isso vindo aqui no seu usuário, que vai estar o seu nome. Você vem aqui em My Security Credentials. E você vem aqui na parte de Access Key. Eu vou criar aqui uma nova Access Key, então, aqui para essa conta. Aqui no caso eu vou copiar aqui diretamente. Você tem a opção aqui também de baixar aqui um arquivo CSV junto com essa Access Key. É muito importante que você não compartilhe com ninguém essa Access Key, porque caso alguma pessoa não autorizada tenha acesso a essa Access Key e esse Secret, ele vai conseguir fazer qualquer coisa que o seu usuário da AWS pode fazer. Aqui no meu caso é um pouco mais perigoso, porque eu estou usando diretamente a conta root aqui da AWS, então ele vai ter permissão para fazer qualquer coisa mesmo aqui dentro da minha conta. Só que, porém, você tem a possibilidade de depois revogar essa chave, caso você não esteja mais utilizando, que é o que eu vou fazer logo depois que encerrar aqui esse vídeo. Então, para a gente testar, eu só vou copiar aqui essa Access Key. Dentro aqui do terminal, você vai digitar o seguinte, AWS configure. E com isso você vai informar aqui o seu AWS Access Key ID, que é a primeira linha que eu copiei. Copiar aqui também a linha do Secret. A região padrão, eu vou configurar ela para US East 1. E o formato padrão aqui de output, eu posso colocar JSON, por exemplo. Eu não vou entrar muito aqui no detalhe de cada um dos formatos que você pode fazer output. Depois que você roda esse comando aqui da AWS Configure, dentro do diretório Home vai ser criado um diretório chamado .aws. Aqui nesse diretório, você vai poder ver que vai ser criado aqui dois arquivos, um chamado config e outro credentials, que é o que você acabou de criar utilizando daí o AWS Configure. Dentro aqui do config, a gente vai ter as configurações da região padrão de output. E dentro aqui do credentials, você vai ter também a sua Access Key e o seu Secret Key. Caso você gerencie várias contas da AWS de uma vez, é possível você adicionar outros perfis aqui dentro. Eu não vou mostrar aqui agora como é essa configuração, mas sim com isso você pode daí ter vários perfis para você acessar o AWS CLI de forma bem rápida e junto com a sua conta. Então com isso a gente acabou de ver como que é o processo aqui de instalação e configuração do AWS CLI. A configuração do AWS CLI acaba sendo bem recorrente nos cursos de AWS da TreinaWeb, então é importante você fazer essa configuração antes de tentar executar qualquer comando que utilize o AWS CLI. Espero que vocês tenham gostado e até mais!